Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui, gente, o assunto será fenologia, comportamento das Phalaenopsis híbridas. Isso mesmo, gente. Vou falar de uma das orquídeas mais populares que tem, que é a nossa querida Phalaenopsis. Uma das orquídeas de mais fácil cultivo que existem, inclusive dentro de apartamentos. Então, vamos desvendar um pouco os mistérios dessa magnífica planta, belíssima, gente. Vamos lá? Bom, gente, vocês estão observando aqui, essas são algumas Phalaenopsis que eu tenho, né? Eu não tenho tantas assim, mas as que eu tenho são plantas antigas. E vocês estão vendo que elas estão com haste floral e bem enraizadas. E estão, em geral, com a folhagem bem bonitas. Pois bem, gente, essa é uma orquídea que muita gente gosta, com flores belíssimas, bem duráveis. Mas muita gente não conhece o seu comportamento direito. E isso às vezes atrapalha muito em relação ao seu cultivo. Então, vamos tentar agora aqui desvendar um pouco de como é que essas Phalaenopsis híbridas se comportam de modo geral. Como é que é a sua fenologia ao longo do ano. Então, vamos começar então, gente, a entender o comportamento dessa magnífica planta. Vamos lá? Bom, pessoal, seguinte. As Phalaenopsis híbridas, e eu falo das híbridas porque, em geral, os híbridos, essas Phalaenopsis híbridas têm comportamentos semelhantes, diferente das espécies, das Phalaenopsis espécies, que cada uma tem um comportamento, uma fenologia própria dela. Os híbridos, em geral, eles têm uma fenologia em comum, então eu posso falar deles com certa segurança ao longo de muitos anos de observação e as literaturas pesquisadas, conversas com orquidófilos, etc. Então, vamos lá, vamos começar, gente. As Phalaenopsis é o seguinte, vocês geralmente veem o pico de floração delas, geralmente no inverno e na primavera, embora a gente veja Phalaenopsis o ano inteiro. Mas eu vou explicar por que a gente vê Phalaenopsis o ano inteiro, mais para frente. Agora vamos entender por que o pico é sempre na primavera. Vamos lá então? Gente, a gente pode dividir o seu hábito de crescimento, o seu comportamento em dois períodos bem distintos. Um período é o período de crescimento vegetativo e o outro período é o período de floração. Pois bem, simples assim, gente. E é mesmo. Aí eu falo o seguinte, já por volta do início da primavera, quando as temperaturas começam a esquentar, setembro, outubro, novembro, esse período é o período em que a Phalaenopsis muitas vezes ainda está florindo. Sim, ela está florida nessa época, é normal. E ela já está começando também o seu crescimento vegetativo, ou seja, ela está colocando folhas novas e o seu enraizamento aumenta muito. Isso mesmo. Conforme vai esquentando o tempo e os dias vão ficando mais longos, as suas folhas começam a crescer mais rápido, começa a colocar novas folhas e ela vai se desenvolvendo rapidamente, botando muitas raízes. E geralmente nesse período, quando as temperaturas estão bem altas, não ocorre emissão de haste floral. Isso mesmo, gente, elas não botam haste floral. Pode até colocar, mas é mais raro nesse período, certo? E aí, durante o verão, período de verão, o auge do verão, é quando essa planta está no auge do crescimento vegetativo, ou seja, ela está colocando folhas e raízes, folhas e raízes, folhas e raízes. E assim que começa o outono e as temperaturas noturnas começam a baixar dos 19, 18 graus, aí o seu crescimento vegetativo vai diminuindo ao longo do tempo e ela começa a emitir as hastes florais, certo? E aí as hastes vão crescendo durante o outono, o inverno e a sua floração começa. E geralmente nesse período de outono e inverno é muito normal, principalmente nos locais mais frios, que não seja exageradamente frio, mas que tenha um clima mais ameno, é normal ela parar de crescer,
As folhas que já estavam desenvolvendo terminam de desenvolver, mas ela para de colocar folha nova durante esse período. Nesse período de outono e inverno, que é mais seco, acontece muito isso aqui, ó, queda de folhas, principalmente quando a umidade está muito baixa. Em locais onde a umidade baixa, é normal ela perder folha para se ajustar a transpiração para não perder tanta umidade, para ela tentar perder o mínimo de água. Então ela se ajusta e cai folha nesse período mais acentuada. E as raízes tendem a ter um crescimento mais lento também por causa da baixa umidade do ar nesse período e do frio também. Aqui no meu caso não está acontecendo tanto porque a umidade é muito alta o tempo todo. E embora as temperaturas noturnas cheguem até 15, 14, 16, de dia faz calor, de dia faz um calorzinho gostoso. Então elas ainda estão desenvolvendo bem. Mas como eu falei, graças às baixas de temperatura noturna, ó, temos haste floral. Então aí é que está a questão, gente. E depois o ciclo se repete. Então basicamente o ciclo da Phalaenopsis é esse. Resumindo, primavera, verão, crescimento vegetativo intenso. Outono e inverno, emissão de haste floral e baixo crescimento vegetativo ou nenhum crescimento vegetativo. E quando a umidade e o frio é mais intenso, né? No caso a umidade mais baixa e o frio mais intenso, é natural ocorrer queda de folha e paralisação do crescimento de raízes também. Então, esse é o crescimento básico das Phalaenopsis, gente. É assim que elas se comportam, as Phalaenopsis híbridas. Mas não acaba por aí não, gente. Aí agora vem uma parte muito legal dessa história. Vamos lá então? Então vocês já sabem como é que funciona. Mas aí vocês me perguntam, ué, por que no verão elas só botam folha e raiz e no outono e inverno elas botam a floração? Ah, aí é uma pergunta interessante, gente. Essa é uma ótima pergunta. Aí eu digo o seguinte... E essa aí é o grande lance, é o pulo do gato que os orquidários comerciais usam ao seu favor para ter floração o ano inteiro. Agora a gente vai entender por que elas florescem o ano inteiro. A emissão da haste floral, ou seja, a indução floral que acontece nessas plantas híbridas, nessas Phalaenopsis, que são cruzadas com várias espécies e, no geral, elas têm um comportamento muito semelhante entre os diversos híbridos, está relacionado principalmente à temperatura e também à luz. Aí eu vou explicar por quê. Primeiramente, a temperatura. Toda planta, gente, toda planta, seja orquídea, seja uma fruteira, todos os estímulos ambientais que ela sente, que desencadeiam qualquer tipo de resposta, seja de floração, de dormência, de brotação, elas recebem nas suas gemas. As gemas são aqueles olhinhos da onde saem os brotos e a planta continua seu crescimento, onde se encontram os meristemas. Então é por ali que a planta geralmente percebe as questões e ela interpreta, e isso desencadeia uma resposta fisiológica que, dependendo da planta, pode dizer que para ela florir, pode desencadear numa floração, numa dormência, numa brotação, enfim, depende da planta. No caso das Phalaenopsis aqui, quando as temperaturas noturnas baixam, olha só, gente, quando as temperaturas noturnas baixam dos seus 19, 18 graus, e a planta percebe isso, ela entende que está na hora de florescer, que é um período crítico para ela e é hora dela florescer. É um período ruim, então nesse período ela floresce. Então, quando a temperatura baixa, ela floresce, ela emite sua haste floral. Mesmo depois que a temperatura volte a subir, uma vez a haste floral emitida, ela vai crescer e vai florescer. E ela tem esse crescimento lento porque geralmente elas tendem a florescer na primavera, se a gente não faz nenhum tipo de indução. Mas aí, sabendo disso, todo mundo sabendo disso, o que eles fazem, os orquidários comerciais? Eles têm duas opções para ter Phalaenopsis florido o ano inteiro. Sabendo disso, isso já é comprovado e largamente utilizado, esse conhecimento, o que eles fazem?
Eles nos orquidários comerciais, eles têm estufas climatizadas, então eles fazem um choque térmico de forma artificial, levando ela para, ou tornando o seu ambiente com a temperatura mais baixa. Então eles abaixam a temperatura do ambiente, geralmente para até 15 graus, 19, 18, 17 graus, para ocorrer essa indução floral. E depois eles levam de volta para temperaturas mais altas para acelerar o crescimento e assim eles terem floração. Então eles organizando isso, programando, eles conseguem ter sempre floração o ano inteiro. Essa é uma das maneiras. A outra maneira que alguns orquidários fazem, eles geralmente têm estufas de produção em ambientes quentes e estufas de produção em ambientes frios. O que eles fazem? Levam essas plantas do local quente para o local frio para dar o choque térmico e assim fazer a indução floral. E assim você tem Phalaenopsis florido o ano inteiro, gente. Então, esse conhecimento da indução pela temperatura amena é muito interessante nas Phalaenopsis híbridas, ok, gente? Mas não é só isso não, não acaba por aí. Vamos entender então? Bom, gente, então vocês agora entenderam o comportamento dela para a floração através da temperatura, do choque térmico, né? Muito interessante, gente. Elas precisam do estímulo da temperatura amena para a sua floração. Mas não é só isso. Então, existe uma outra coisa agora que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, se elas estão em ambientes mais sombreados, como é o caso do meu aqui, vejam bem aqui, ó, é um ambiente mais sombreado, estou até usando a lanterna. Nesse caso do ambiente acontece o seguinte, esse estímulo pela temperatura, ele é mais dificultado, ou seja, a planta vai precisar de muito mais horas de clima ameno, temperaturas amenas, para induzir a sua floração. Então ela leva muito mais tempo para emitir a haste floral nos ambientes sombreados, para emitir a sua haste floral, gente. Isso é facilmente observado nos cultivos. Por outro lado, se a gente já tem a sua Phalaenopsis num ambiente muito bem iluminado, numa tela de sombreamento, 50%, 70% e tudo, desde que não seja excessivo, vocês reparam que ela emite a haste floral com muito mais facilidade, pois ela tem muito mais luminosidade e isso faz com que a sua percepção fique muito mais sensível, né? Ela fica muito mais sensível ao estímulo da temperatura, o que facilita bastante a emissão da haste floral. Não é à toa que quando vocês vão numa produção de Phalaenopsis, vocês veem que o ambiente é muito bem iluminado. Isso é importantíssimo para um bom desenvolvimento vegetativo e para uma floração mais rápida das plantas. Ok, gente? E aí acontece uma coisa mais interessante ainda. A Phalaenopsis no ambiente de árvore, quando ela está plantada numa árvore, numa palmeira, num coqueiro, enfim, vocês percebem que ela floresce quase o ano inteiro, né? Principalmente em locais onde é mais úmido e às vezes, mesmo no verão, a temperatura cai um pouquinho, até uns 24, 25, 23 graus à noite. Mas acontece uma coisa interessante. Nesses ambientes úmidos e na superfície da árvore, na casca, geralmente uma superfície, ela costuma, durante a noite, quando a umidade é mais alta e tudo, ficar um pouco mais fria do que o ar. A superfície geralmente ela fica um pouco mais fria do que o ar. E a planta está próxima à superfície. Então ali próximo ali, o ar está um pouquinho mais frio do que no restante do ambiente. E muitas vezes a temperatura acaba até baixando do ponto crítico que estimula a floração. E se você tem uma planta que está bem iluminada, então essa planta geralmente ela emite haste floral com muito mais facilidade. Daí as Phalaenopsis em árvores florescem com tanto facilidade, pela luz muitas vezes e por causa da questão da superfície úmida e um pouco mais fria do que o restante. Isso é muito interessante, não é, pessoal? Muito legal. Mas agora eu faço um alerta a vocês. Todo esse conhecimento das Phalaenopsis híbridas, ele é aplicado para a Phalaenopsis híbrida. A gente não pode aplicar isso para catleias, para oncídios e outras plantas.
Existem algumas outras orquídeas que também são induzidas a florescer pela temperatura, como os cimbídeos e muitos dendróbios, mas já é diferente das phalaenopsis. Essas plantas precisam de muito mais frio para florescer. Portanto, gente, não saiam aplicando isso aqui em tudo quanto é orquídea, porque cada uma é de um jeito, ok, pessoal? E mesmo nas phalaenopsis espécie, já é outro comportamento. Então, esse comportamento aqui é dos híbridos. Joinha, galera. Agora, vamos falar um pouco dessas plantas, né? Falei da sua fenologia básica, do seu comportamento. Agora, vamos falar um pouco de algumas características dessa plantinha maravilhosa. Vamos lá? Pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, várias phalaenopsis. Elas estão cultivadas em garrafa PET com ou sem reservatório. Eu tenho dos dois jeitos, com furo embaixo ou com reservatório. Essas phalaenopsis gostaram muito desse ambiente aqui, embora ele seja mais sombreado, e elas estão tudo com hastes florais crescendo. E aí é que está uma coisa interessante das phalaenopsis. Das orquídeas, elas são algumas das plantas que toleram ambientes mais sombreados. Claro que não pode ser escuro demais, mas elas têm uma tolerância maior ao sombreamento e mesmo assim se desenvolvem bem e florescem. Isso é muito legal, gente, porque permite um bom cultivo em apartamento ou com luminosidade artificial. Daí é uma planta queridinha dos escritórios, de vários departamentos, casas e tudo. Você vê phalaenopsis em tudo quanto é lugar. É uma das plantas das orquídeas mais vendidas no mundo, junto com as catuleyas. E ela é uma planta de fácil cultivo, mas ela tem alguns cuidados básicos, gente. E eu vou falar deles agora. Vamos lá? Aqui, ó, nessas phalaenopsis da parede, elas estão com suas folhas tudo virado para frente. Aqui é normal porque elas estão atrás da luz, já que a luz entra de forma lateral, então elas estão viradas para pegar a luz. Isso acaba sendo bom, no meu caso aqui, benéfico, porque evita de estar acumulando água no miolo das folhas. Eu vou falar o problema disso. Mas antes, as phalaenopsis na natureza, no caso as espécies, mas os híbridos têm comportamento semelhante, elas vegetam mais ou menos dessa maneira que vocês estão vendo aqui, com as suas folhas viradas de lado ou para baixo, para evitar que acumule água e para conseguir captar mais luz que entra pela lateral, uma vez que elas vegetam em florestas densas, né? E essas plantas são plantas que gostam de muita umidade ambiente, gente. Então, o clima adequado para phalaenopsis são climas úmidos. Aqui onde eu estou é bastante úmido e você percebe isso pela grossura das raízes e pelo tamanho da ponta. Elas estão com boas raízes crescendo porque aqui tem umidade suficiente para elas crescerem. Vocês podem ver, ó, a raiz saindo. Então elas têm umidade adequada para o seu desenvolvimento. E isso é importante. Muita gente tem dificuldade de cultivar phalaenopsis porque o ambiente é muito seco. Então, daí é importante vocês terem um ambiente úmido para essas plantas. Essas plantas não gostam de ambiente seco. Elas precisam de ambiente muito úmido, com boa ventilação e com luminosidade moderada, gente, certo? Sem excessos e também não pode ser escuro demais, embora ela seja mais tolerante. Importantíssimo. Phalaenopsis é uma planta monopodial, é uma orquídea monopodial. Para quem não viu a questão de monopodial e simpodial, vejam aí no link aí, o vídeo, a aula sobre morfologia externa para leigos, que está agora linkado. Pessoal, então continuando aqui, ó, como eu falei de monopodial e do vídeo, lembrando, essas plantas não têm tecido de reserva, uma vez que elas são monopodiais, elas não possuem o pseudobulbo para reserva. Então, o mínimo que elas armazenam aqui são em suas folhas, ok, gente? Em relação à rega, assim como outras orquídeas, elas devem ser regadas sempre que o substrato for seco. E aí que está a dica. Muitas vezes a phalaenopsis está em pé no vaso. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para evitar água acumulada aqui no miolo das folhas, pois isso favorece a doença chamada podridão bacteriana, que é a principal doença das phalaenopsis.
ok? E isso é muito sério e bem grave. Isso leva a planta à morte em poucos dias. E é um dos principais problemas que a gente encontra nas nossas plantas, certo? Então, evitar de molhar o miolo das Phalaenopsis. Então, a gente rega ela com abundância sempre que ela estiver seca. Ambiente úmido, com boa luminosidade. Adubação segue os mesmos cuidados para outras orquídeas. E, em relação ao replante, o melhor momento para a gente replantar nossas Phalaenopsis é durante o período o auge do período de crescimento vegetativo, ou seja, no verão. É o melhor momento para a gente estar mexendo com as nossas Phalaenopsis. Ok, gente? E em relação às pragas e doenças, os cuidados são os mesmos para outras orquídeas. Cuidado com as cochonilhas, um cuidado muito especial com os ácaros. As Phalaenopsis são muito atingidas por ácaros. Vocês estão vendo aqui, todas essas manchinhas aqui, é a cauda sulfocálcica. Então, elas estão cuidadas para o ácaro. Estão bem cuidadas para ácaro. E uma maneira da gente evitar ácaros é ambiente com boa ventilação, livre de poeira, né? Tomar cuidado com o excesso de poeira no ar e umidade. Manter o ambiente úmido e favorável para as plantas. Uma boa adubação, sem excesso de nitrogênio, para manter as plantas bem fortes, saudáveis e mais tolerantes a ataque de pragas e doenças. E como eu falei, muito cuidado com a água no miolo por causa da podridão bacteriana que mela as folhas e apodrece a planta rapidamente. Além de outras doenças, como a mancha bacteriana, a antracnose e outros problemas causados por fungos também, ok? E outros insetos. Então, gente, era isso que eu tinha para falar de Phalaenopsis um pouquinho para vocês. É uma planta muito bacana. No caso aqui são híbridos, né? São as Phalaenopsis híbridos que eu falei. Mas vou aproveitar o vídeo para mostrar para vocês, além das hastes florais, ó. Olha como elas estão com um desenvolvimento muito forte. Algumas aqui estão, ó, até com mais de uma brotação, ó. Mesmo sendo monopodial, eventualmente, alguns híbridos têm mais facilidade que outros, pode surgir uma brotação lateral. Principalmente muitas amarelas fazem isso, ó. Surgem brotações laterais e a sua planta fica com duas frentes de crescimento monopodiais. Isso é legal demais, gente. Algumas vezes elas podem emitir cakes, ou seja, filhotes, nas hastes florais, que podem ser destacados e replantados quando eles já tiverem com umas 3, 4 folhinhas e algumas 3 ou 4 raízes com mais de 3 centímetros, bem forte, gente. E uma outra dica no replante da Phalaenopsis, que a gente deve tirar o mínimo de raiz dessas plantas, diferente do que a gente faz em catleias e simpodiais. Aqui a gente não faz aquela poda drástica de raiz, apenas o mínimo necessário, ok? Então, muito cuidado com isso, pois elas são muito dependentes das suas raízes, que são extremamente vigorosas. E, ó, aqui eu vou mostrar uma Phalaenopsis com duas hastes. Eu tenho aqui Phalaenopsis com duas hastes. Essa aqui tá com uma haste bem grossa, mas tem aqui, ó, plantas com duas hastes, ó. Vocês podem ver, ó, duas hastes florais, essa daqui. Legal, né, gente? E essa aqui eu não falei sobre ela, mas essa aqui, ela já foge a tudo isso que eu falei. Essa é uma espécie, é a Phalaenopsis violácea. Ela floresce geralmente de dezembro até março, mais ou menos, ó. Ela é totalmente diferente. Ela tem um comportamento completamente diferente. E agora ela está tá crescendo de forma vegetativa bem firme, bem no auge mesmo, certo? Tem uma folhagem muito bonita ela. Vou mostrar agora umas outras para vocês para terminar o vídeo, gente. Já volto. São algumas que tem algumas espécies, ó. Essa aqui, se eu não me engano, é uma Cornucerve, é uma outra espécie, foge completamente esse que eu falei. Isso aqui é uma Dorites, não está muito bonita, tem que replantar. Dorites pulquérrima, cheia de raiz nova também. Aqui tem a Phalaenopsis ludemaniana, outra espécie também, só para mostrar para vocês. Aqui é um híbrido se recuperando. Aqui outra, eu acho que é outra, ou é a cor, não sei se essa é a Cornucerve ou é a, estão com a identificação com a plaquinha.
ou é a ludemaniana. Aqui é um híbrido no toquinho também, estou experimentando no toquinho. Vocês veem, ó, no toquinho a gente planta elas de cabeça para baixo, ó, de lado. Isso é importantíssimo para não acumular água. E é isso aí, gente. O que eu tinha falado de Phalaenopsis era isso. E só para terminar, em relação ao clima, o nosso clima do Sudeste, desde que não seja locais com risco de geadas, muito frio, elas vão muito bem. Então elas vão melhor no clima quente e no clima quente com invernos amenos, ok, gente? E é isso. Espero que tenham gostado e se sim, deem um joinha no vídeo. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, gente. Fui!